Olá, queridos irmãos, paz e graça. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais da história da Igreja Presbiteriana e também deste grande avivamento que repercutiu no nosso Brasil. Os irmãos queridos sabem que a Igreja ela nasceu no Brasil por influência de missões americanas, que mandou os missionários para cá e legalmente a partir de 1859 a igreja então se estabelece no Rio de Janeiro, ali na recepção o reverendo Hans Belgrade Simonton, que era americano vindo da Pensilvânia e de Filadélfia também, né? Bom, o trabalho do avivamento presbiteriano é um trabalho que, sem dúvida nenhuma, ele coincide com o próprio crescimento da igreja brasileira, né? E se solidifica nos 27 estados da nossa nação, por graça e bondade de Deus, e, e por um agir que, creio eu, que não foi um agir do homem, mas um agir do Espírito Santo. Três principais igrejas são responsáveis por isso, e as três principais coincidem de estarem no estado de São Paulo, né? Que foi a Igreja Presbiteriana do Brás, né? A Igreja Presbiteriana Independente do Ipiranga e a Igreja Presbiteriana do bairro do Cambuci, né? Presbiteriana Independente e Cambuci. Essas três principais igrejas foram grandes influenciadoras deste avivamento. Em 1950 desenvolve-se um grande trabalho na Igreja Presbiteriana de Cambuci e os missionários americanos voltam, não os mesmos, mas outros missionários com um avivamento, com um despertar de avivamento, de tendas e com um culto mais popular, um culto mais menos litúrgico e um culto mais alegre, mais emocional, em que as pessoas participavam um pouco mais, com louvores, com grandes tendas. E estes trabalhos foi se desenvolvendo ali no Brás e principalmente ali no bairro do Cambuci. E vieram os missionários com este trabalho chamado de Cruzada de Evangelização Nacional, né? E uma irmã, esposa de um presbítero chamado Epaminondas, era um grande empresário que conhecia os Estados Unidos e falava mais ou menos um fluente do inglês, foram surpreendidos quando chegaram a esta tenda, mais propriamente a mulher dele e uma outra irmã que era a empregada doméstica dessa irmã chamada Ada. Bom, enfim, foram batizados com o Espírito Santo, receberam o dom de línguas e quando retornaram ali para o seu lar, foram surpreendidas então com o presbítero na época da igreja, Epaminondas, questionando e relutando com essas questões pentecostais. Mas a história conta que ela foi cheia do Espírito Santo e então começou a falar em um inglês corretíssimo, né? E ele então se assusta com aquilo e passam então a se tornarem aquela casa inteira pentecostais, né? Outro fato marcante também do avivamento foi em 1969, com o surgimento então da IECP, né? Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana. Bom, o Senhor mostra em visão, na época então, o irmão Odésio, o Senhor abrindo a madre da esposa do hoje, né, chamado pastor Daniel Cândido de Oliveira, a irmã Ivone. E os relatos contam que ela não podia ter filhos e o irmão é tomado em profecia. E essa igreja então do Ipiranga repercute em um grande avivamento, e nasce então esta nova denominação em visão. O Senhor Deus deu este nome ao então na época irmão Odésio, que tornou-se futuramente pastor da igreja.
Então surgiu estes grandes avivamentos. Depois, já nas décadas de 70 a 75, houve um grande despertamento no meio da Presbiteriana do Brasil e da IPB. E então Deus levanta alguns pastores, pastor João Natan Ferreira dos Santos, né, que foi um grande instrumento de Deus, foi peça-chave, o reverendo Azor, né, em Assis, e o pastor Jobel, o pastor Abel Amaral e tantos outros que o Senhor levantou. E entre estas igrejas, muitas se acharam em comum em organizar-se um presbitério, em organizar-se então em denominação única. Então essas igrejas passam a ser chamadas de Igreja Presbiteriana Renovada. Mas nem todas se filiaram, quiseram, por questões de organização e de distância na época. Então muitas continuaram como igrejas presbiterianas de linha renovada, avivada, mas não se filiaram ali ao concílio da IPRB. Amém? Então aí vocês estão sabendo um pouco da história, e já nas décadas de 80, 90, surgiu então ali em Guarulhos um avivamento, um despertar muito forte, já dentro da igreja presbiteriana coreana, por influência de um evangelista na época, chamado Eliseu Ribeiro, e este avivamento repercutiu em Guarulhos, e eles então deram a autonomia a esta igreja, que passou a ser chamada de Igreja Presbiteriana Avivada, ali do centro de Guarulhos, né? Então, hoje este trabalho tem se expandido no Brasil, no exterior, e tem sido uma bênção para tantas vidas. Eu quero lembrar para vocês que a Igreja Presbiteriana, ela tem desenvolvido um trabalho muito forte socialmente, o trabalho social da igreja está muito presente na vida da igreja, porque cresce os presbiterianos que eles são abençoados pelas obras, e cresce na Bíblia, né? Cresce os presbiterianos que eles não são justificados pelas obras, mas que as obras acompanham o bom cristão, porque isso é fruto do Espírito para eles, né? E isso agrada a Deus. Então eles têm essa constituição. Então a obra social é muito presente, a educação é muito presente, o humanismo de João Calvino, dos reformadores, de Martinho Lutero, né, de Guilherme Farion, né, de Charles Finney, é muito importante ainda e ressoa muito forte, não porque segue-se a Calvino, né, porque nós seguimos a Cristo, mas como Calvino, nós devemos ser humanos, trabalhar também com essas questões sociais, né? E enfim, e hoje esse trabalho tem se desenvolvido no Brasil e também no mundo do exterior, isso para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Daí então tantas outras obras foram surgindo, igrejas que, embora não sejam presbiterianas juridicamente, mas carregam esta herança de avivamento, de compromisso com uma palavra, de compromisso com o ser humano, de compromisso em fazer esse mundo melhor. Amém, queridos? Deus abençoe todos vocês. Em outra oportunidade, nós vamos estar juntos em nome de Jesus. Amém.